Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon. Estamos em julho apresentando um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É uma das bem-aventuranças enunciadas por Jesus no início do Sermão da Montanha. E nesse capítulo 10, nós encontramos um item 7, e que se prolonga no 8, o sacrifício mais agradável a Deus. E nós vamos ver então que Mateus transcreve palavras de Jesus no seu Evangelho, lá no capítulo 5, dizendo, abre aspas, se quando colocares tua oferenda no altar, lembrares de que teu irmão tem queixas de ti, deixa a tua oferta junto ao mesmo e vai, antes, reconciliar-te com ele. Depois, então, volta a oferecer. Então, nós estamos compreendendo hoje que a oferenda e o altar, na verdade, são as preces sinceras e a consciência. Mas com esse tema, nós encontramos uma ideia. Geralmente nós temos que sacrifício é sofrimento, é dor. Então, sendo assim, como pode ser um sofrimento e dor agradável a Deus? Na nossa atual condição moral evolutiva, nós reagimos com vigor a situações, a pessoas, a coisas que nos fazem sofrer, porque nós reclamamos muito contra a dor. E o mestre então vai colocar o sacrifício como uma oferta. Porque sacrifício, na verdade, é renúncia. É abrir mão de algo em favor de outro. Então, quando Cristo nos fala na oferta, ele vai tomar como base ou por base a renúncia dos nossos instintos inferiores. Aí está. Então, o sacrifício proposto pelo mestre Galileu é de ordem espiritual, é aquela tão decantada reforma íntima, que vai vencer toda a animosidade que nós tivermos contra o nosso próximo. É isso que mais agrada a Deus. Platão, ao seu tempo, ele deixou escrito, vencer a si próprio é a maior vitória. E nós estamos na Terra para vencer-nos e não para vencer os outros. Quando encontramos os hebreus, naquela época o sacrifício era a morte de animais, de escravos. Os ricos mandavam sacrificar animais de grande porte, exemplo, vacas. Os remediados mandavam sacrificar cabras e os pobres com as simples pombas. Então isso tudo era entregue a Deus, olhem só, para pedir perdão e ao mesmo tempo pedir auxílio. Então, Jesus vem nos trazer que o amor exclui essas atitudes externas. Geralmente, nós deveríamos já estar perdoando imediatamente quando somos agredidos. Mas então, por que levamos tempo em conflitos,
em ceder aos impulsos de vingança, em fechar as portas para aquela pessoa que não pensa como nós e, na verdade, não é uma cópia nossa, então não deve pensar como nós. Então é este o sacrifício que Jesus pede e que é o sacrifício de cada espírito. A renovação dos sentimentos. E a doutrina espírita nos apresenta a lei de reencarnação, nos apresenta a lei de causa e efeito. Essas leis vão exprimir a verdadeira justiça, nos mostrando o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo, abordando exatamente as lições que nós precisamos aprender. Exemplos. Nós nos lembramos de Chico, exemplo conhecido. Ele foi viajar, deixou o seu cachorrinho para que uma vizinha cuidasse, a vizinha se descuidou, ele morreu. Chico estava triste, não conseguia produzir a sua literatura espírita, até que Emmanuel pediu a ele: Chico, precisamos fazer alguma coisa. Então Chico viu que ela não tinha uma máquina de costura, ele comprou com dificuldade, presenteou-a, com isso ele tirou a mágoa, continuou trabalhando. Nós encontramos um outro exemplo, Gandhi. Ele dizia: eu simplesmente não me ofendo com as agressões que me fazem, porque os meus agressores estão mais doentes da alma do que eu. E encontramos também um exemplo clássico, Plácido Domingo e José Carreiras. No final dos anos 80, Plácido Domingo de Madrid e José Carreiras, nascido em Barcelona, fazia um grande sucesso juntamente com Luciano Pavarotti. Em 1984, por questões políticas, Domingo e Carreira tornaram-se inimigos e eles faziam constar em seus contratos ao redor do mundo que só se apresentariam se o outro não fosse convidado. Em 1987, Carreiras foi submetido a um transplante de medula, a trocas de sangue, porque ele adquiriu leucemia. Iniciou uma luta sofrida, persistente. Viajava uma vez por mês aos Estados Unidos para tratar-se. Então, sem poder trabalhar, em pouco tempo ele ficou novamente pobre, como no início da sua carreira. Mas aí ele soube por outras pessoas que existia em Madrid uma fundação nova que apoiava o tratamento da leucemia. Era a Fundação Hermosa. E ele foi lá, se inscreveu, venceu o câncer, voltou a cantar, ficou bem novamente e, por gratidão, associou-se à fundação, sendo um dos mecenas, digamos assim. Para sua surpresa, ele descobre que a fundação e o presidente, o fundador e o presidente, era o seu desafeto Plácido Domingo, que criara essa entidade para atendê-lo e se mantivera no anonimato para não constrangê-lo a ter que aceitar auxílio de um inimigo.
Em uma apresentação em Madrid, Carreiras interrompe o evento e humildemente ajoelhou-se, pediu desculpas e agradeceu em público. Ele então reinicia aí a grande amizade que fora rompida por questões mundanas. Então Plácido Domingo, ao final, recebe de um repórter a seguinte pergunta: por que o senhor criou a Fundação Hermosa, que beneficiou o seu inimigo e curou-o para continuar fazendo concorrência? Olha o aspecto material da pergunta. E a resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como essa não se pode perder. E o mestre nos falava da reconciliação, tentar fazer as pazes. Reconciliação é um impositivo moral, obrigação dos espíritos. Então, o melhor sacrifício é nos apresentado pelo irmão X. Escreveu ele: o melhor sacrifício é o que se realiza com a reencarnação inteira, pelo trabalho, pela abnegação sincera, suportando todos os desafios, amando e servindo, na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida feliz na eternidade. Então, sacrificar-se é crescer. Chico nos dizia: quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Então precisamos ter essa compreensão ampliada. Pedir a Deus por todos, principalmente aqueles que não nos entendem, e seguir em frente com a consciência em paz. Que fique para nossa reflexão. Até a próxima oportunidade.